Pesquisas recentes indicam que a imagem das Forças Armadas estão em queda vertiginosa, estão indo para o ralo. A imagem está indo para o ralo. E não é para menos. A cada dia surge uma nova denúncia contra os comandantes militares. Comandantes militares esses que bancaram o capetão fascista na presidência, lotearam o governo em mais de 6 mil cargos civis, transformaram os quartéis-generais em incubadoras de terroristas, incentivando golpes e também afundaram na corrupção. Agora, o Tribunal de Contas da União, TCU, informa que identificou indícios contundentes de nepotismo, ausência de licitações e outras mutretas na Fundação Habitacional do Exército, FHE. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a análise do Tribunal de Contas da União cruzou os CPFs de contratados pela associação com integrantes das 3 Forças Armadas, do Comando do Exército e do Ministério da Defesa. Foram encontradas 221 casos de relação de parentesco entre as instituições. O tribunal identificou 9 casos de parentescos entre a cúpula da Fundação do Exército e funcionários da associação subordinada a ela. As informações constam de um acórdão do Tribunal de Contas da União de maio deste ano, num processo que analisa as contas de 2017 da Fundação. A Fundação Habitacional do Exército administra a Poupex, que é a poupança imobiliária dos militares. Segundo nota do próprio órgão, a Poupex conta atualmente com 6 milhões de saldo em poupança, distribuídos em 1,6 milhão de contas. Ela foi criada no início dos anos 1980. Enquanto a FHE é uma instituição pública que presta contas aos órgãos públicos, como ao Tribunal de Contas da União, a Poupex é uma empresa privada, que foi criada exclusivamente para atender a fundação e é gerida por ela. Em função disso, a Poupex alega que não precisa cumprir as regras do poder público, o que evidentemente facilita as mutretas. Em seu voto sobre as contas, o relator do Tribunal de Contas, ministro Marcos Benquerer Costa, questionou exatamente essa separação, uma vez que o quadro de servidores da Fundação Habitacional do Exército é composto apenas por sua direção e seu conselho administrativo, e toda a operação é feita pela Poupex. Ele avaliou que a empresa privada presta um serviço público. Aspas, a Poupex é o corpo que personifica a existência do FHE e que não existe de fato a distinção da personalidade jurídica das duas entidades, inviabilizando a supervisão que a segunda deveria exercer sobre a primeira, afirmou o ministro. Ele continuou, a simbiose entre as duas entidades vem sendo praticada ao longo de décadas com base em argumentos de conveniência e oportunidade, sem que a lei tenha conferido tal poder discriminatório àquela entidade, que se esquiva dos deveres legais de seleção de pessoal mediante concurso público e de aquisição mediante processo licitatório e infringe os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. A fala do ministro é dura. O levantamento do Tribunal de Contas mostrou que 50% das 221 relações de parentescos entre funcionários da Poupex e membros das Forças Armadas é com militares de alta patente, de coronel para cima. Ele também apontou quase 100 casos de pessoas contratadas pela Poupex e que constavam nas folhas de pagamento das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa, considerando a relação de pessoal de 2020. E calcula que o tribunal que 316, ou seja, 24% dos 1.300 funcionários da Poupex possuem vínculo direto ou indireto com as Forças Armadas. O Tribunal de Contas da União ainda aponta que o parentesco mais comum é o de pai, que corresponde a 28% dos casos, seguido pelo de tio, 22% dos casos, segundo a matéria da Folha. O relatório também indica que os mesmos nomes ocupam a direção tanto da Poupex quanto da Fundação. No caso da Fundação Habitacional do Exército, o salário é de cerca de R$17 mil. Já na associação privada, em 2019, o salário era de mais R$9 mil, além de R$1.500 de auxílios.
Em 2017 foram pagos pela Fundação à Associação da Poupança quase 210 milhões para o emprego de pessoal e quase 35 milhões em gastos de informática em valores da época. O tribunal questiona que, embora a fundação não seja mantida por recursos financeiros do Orçamento Geral da União, ela recebeu o equivalente a 37 milhões em permutas com o comando do Exército e desfruta no seu relacionamento com a União de privilégios não disponíveis a entidades privadas que exercem atividades da mesma natureza. Apesar disso tudo, apesar de todos esses dados, o relator do TCU, do Tribunal de Contas da União, recomendou apenas alguns ajustes nos estatutos da Fundação Habitacional do Exército para evitar conflitos de interesse. Com todos esses dados, recomendou só isso. Haja bondade com os milicos brasileiros. Impressionante como eles têm uma proteção fortíssima.